escolheu para cumprir. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: tendo Sambalate ouvido que edificamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que de fiquem vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes cubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui, feche seus olhos. Pai de amados, sabemos e entendemos que pastorear e trabalhar numa igreja é uma obra árdua, a ponto da palavra de Deus dizer que aquele que almeja o episcopado almeja algo nobre, tremendo, mas penoso. E aquele que almeja trabalhar na igreja também tem o mesmo sentido. Pastor, eu quero ser do ministério de louvor, eu quero ser do patrimônio, eu quero ser da tesouraria, eu quero ser da secretaria, eu quero trabalhar na igreja como diácono, como obreiro. Eu te garanto que você está almejando uma obra que é maravilhosa, que é boa, é tremenda, mas na realidade o inferno vai se levantar contra a sua vida, pessoas vão se levantar contra a sua vida, situações vão se levantar contra a sua vida. Mas da mesma forma que Neemias, Esdras e tantos outros homens e mulheres passaram pelas dificuldades e foram mais do que vencedores, eu creio que nesta noite Deus está nos levantando para sermos mais do que vencedores. Amém. A dificuldade vem, o problema vem, as pessoas vêm, mas o Senhor permanece fiel para as nossas vidas. Os impedimentos na vida de Neemias aconteceram. Se você não sabe, o povo que estava além de Samaria também era judeu, mas eram judeus mistos. Tanto é que estava ali um homem amonita, um Sambalate, chamado Tobias, e eles escarneciam do trabalho, da obra das mãos de Neemias e todo o povo. Assim como muitas pessoas olham para nós e podem dizer: isso não vai dar certo, você não vai conseguir, está doido, vai começar uma obra devendo, vai começar a trocar as coisas devendo. Uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, não é hora de comprar ar-condicionado. Eu falei: claro que não, mas é hora de nós orarmos pelo ar-condicionado, é hora de nós orarmos pelas cadeiras, é hora de nós orarmos pelas salas, é hora de nós orarmos pela escola. Mas se nós não orarmos, não pedirmos a Deus, como o Senhor vai nos dar algo que nós não mostramos o desejo do nosso coração? E eu tenho certeza que Deus tem levantado o desejo do nosso coração. Mas eu entendo que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus, nós sofremos com uma oposição nas nossas vidas e até mesmo com inimizades. Versículo 7 diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os adonitas, que
que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. As inimizades, elas vêm de acordo com que a obra de Deus começa a crescer, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas que o amigo de Deus tem inimizade do mundo. Pessoas que estão voltadas para o pecado não conseguem estar junto de ti. E talvez você vai dizer assim: pastor, que isso? Meus amigos do mundo são tão legais. Começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a jejuar, começa a ter uma vida de santidade, uma vida de altar, começa a ler a sua Bíblia de tal maneira, você vai ver que essas pessoas se afastam de você. Eu costumo dizer que quando as pessoas estão perto de mim, não é porque eu sou bom, não, é porque estão vendo na mesma direção do que o pastor. Se o pastor está olhando para frente, todos estão olhando, todos vão seguir o pastor. Agora, quando um está contrário, o problema do contrário é que ele nunca vai andar sozinho. Ele sempre vai tentar levar pessoas contigo. O pecado que nos faz ferir a igreja, o irmão, o próximo, nos afastamos da igreja. Sabe por que quem não está errado ou em pecado permanece na igreja? Porque a igreja confronta o pecado, irmãos, e as pessoas não querem ser confrontadas. O que Neemias estava fazendo era confrontar o pecado dos samaritanos. Ele estava dizendo: vocês estão aí há tanto tempo, e nós fomos levados cativos, e vocês não fizeram nada por Jerusalém. Mas como nós estamos levantando os muros, nós criamos uma inimizade. Entenda bem, irmãos, pessoas que se parecem amigas, se parecem leais, parecem estar contigo lado a lado. Se você começar a fazer a vontade de Deus e ele deixar de fazer, ele vai se afastar de você. Ela vai se afastar de você. A segunda coisa que ele sofreu aqui, por causa das atitudes do povo, Neemias começou a sofrer. Veja bem no versículo 10: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Uma tribo se juntou e disse: nós não podemos mais não. Nós não conseguimos mais tirar o lixo, os escombros, nós não conseguimos fazer o muro, nós não vamos conseguir fazer a obra. Por causa do povo, por causa de atitudes erradas, de pensamentos errados. Quando as pessoas têm atitudes e pensamentos errados, só faz o progresso do mal e não o do bem. Pessoas que se juntam para falarem de coisas erradas, de coisas que não estão dando certo, ao invés de olharem para as coisas que dão certo, para o autor e consumador da sua vida, que é Jesus Cristo. A ponto de chegarem a dizer: não, é isso mesmo, você está certo. É a turma do vai que me leva, vai que eu vou contigo, se você for primeiro eu vou com você. A realidade é que nós precisamos voltar e olhar aquilo que Deus programou, projetou, intentou, sonhou para os nossos corações. E como eu tenho dito, e sempre falaram isso para mim: pastor, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para o Senhor, a gente vê uma igreja cheia. Eu creio que a nossa igreja será esta igreja. Amém. Não cheia, irmãos, de pessoas vazias, cheias de pessoas que estão repletas do Espírito Santo de Deus. Quem está repleto do Espírito Santo de Deus não trai. Quem está repleto do Espírito Santo de Deus é lesado em favor do próximo. Quem está repleto do Espírito Santo de Deus não mente. Quem está repleto do Espírito Santo de Deus não participa de fofoca.
de intrigas. Sabe o que Judá estava fazendo? Olha, a nossa parte aqui não dá para fazer. Vocês vão continuar construindo a de vocês. Tem certeza? Logo Judá, a tribo que gerou o leão da tribo de Judá, mas tinha seus problemas, suas dificuldades. E quando nós olhamos isso, nós vemos que ele sofreu pela causa das dificuldades internas. Um dos maiores impedimentos que temos é aquele que puxa internamente, aquele que não permite você andar. A igreja está crescendo, pastor, mas tem alguém puxando. Olha, agora é a hora da gente fazer isso, mas tem alguém puxando. Tem alguém que é instrumento de impedimento. Tem situações que são instrumentos de impedimento. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, é muito difícil agora chegar e encontrar o senhor tomando um cafezinho ali fora. Eu falei: é porque vira e mexe eu estou resolvendo problemas, dificuldades, empecilhos, coisas que nos impedem de avançar. Quando nós dependemos de Deus, eu não preciso ter 10 tipos de arroz, eu preciso ter o arroz que vai ser comido no dia, porque Deus manda o arroz que será comido no outro dia, porque Deus vai mandar o arroz que será comido no outro dia. Isso é dependência de Deus. É sentar à beira do ribeiro, ter água para beber e corvo para nos alimentar. E quando seca a água, é ter a viúva para nos abençoar. Isso é dependência de Deus, irmãos. Se você compactua com aquilo, você está escarnecendo. Eu já disse para você que nem todos nós somos amados por todos. Mas por aqueles que não gostam das nossas vidas, não gostam do nosso ministério, não gostam da nossa igreja, a tua função é não compactuar com escárnio. Sambalate e Tobias, nós vamos ver isso mais à frente, foram inimigos que guerrearam ferrenhamente contra a reconstrução do muro, contra a reconstrução do templo. Mas no final, quem pagou a despesa foram eles. No final, quem recebeu a carta do rei foram eles. Quero encerrar dizendo que em Esdras capítulo 6, o rei dá uma ordem a eles, dizendo que do tesouro do rei se pague toda a despesa da reconstrução. Irmãos, o tesouro é do rei. E se alguém tenta meter a mão no tesouro do rei, quem se levanta contra este alguém é o próprio rei. Não é a igreja de Cristo. Não é o pastor. Não são os membros. Eu gosto do que Spurgeon diz. Ele diz que o Evangelho de Cristo não precisa ser defendido. E nós sabemos e entendemos que o Evangelho de Cristo é como um leão. Você não precisa fazer nada. Você só precisa abrir a gaiola. Só precisa abrir a jaula e deixar que este leão saia para fazer